falando sobre saúde com a Osteoperformance 370. Olá a todos, bem-vindos ao Falando sobre Saúde com a Osteoperformance 360 graus. Hoje o nosso tema vai ser a osteopatia pediátrica e a influência sobre o desenvolvimento das crianças. Por isso vai ser minha convidada a doutora Patrícia Rocha. A doutora Patrícia Rocha é fisioterapeuta e osteopata, com mais de 10 anos de experiência profissional, mais especificamente 6 anos de experiência na área de osteopatia pediátrica. Olá Patrícia, obrigado por estares aqui connosco hoje e para partilhares um pouco também da tua experiência e da importância da osteopatia pediátrica. Olá Bruno, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a osteopatia pediátrica, principalmente em Portugal. É um país onde esta área está a iniciar. Falando um pouco agora da osteopatia pediátrica, para quem não está por dentro do que é a osteopatia pediátrica, o que é que tu podes nos falar sobre essa área da osteopatia? Sabemos que é uma área que vem da osteopatia, mas é uma área muito específica. Muito bem, acabaste por dizer o que é essencial. A osteopatia pediátrica é um ramo da osteopatia, tal como o nome indica. Na consulta da osteopatia pediátrica vamos, no fundo, alterar as nossas técnicas, vamos realizar umas técnicas adaptadas ao bebê ou à criança que temos à nossa frente. Os nossos contactos vão ser diferentes, a nossa força vai ser diferente, vão haver estruturas que nós vamos poder trabalhar de forma diferente, porque estamos a falar de estruturas que estão ainda na sua fase de crescimento, o que nos permite outro tipo de intervenção, mas a base é osteopatia. E a osteopatia o que é? A pergunta seguinte seria logo o que é a osteopatia. Então, no fundo, a osteopatia é uma ciência, primeiro ponto. Já há imensos artigos científicos sobre a osteopatia e, em particular, também sobre a osteopatia pediátrica. É uma ciência que tem por base quatro verdades, que é a lei da artéria, que nos vem dizer que uma estrutura funciona bem se os fluidos circularem bem, portanto, se o sangue circular bem. Temos outra premissa, que é a estrutura governa a função, isto é, uma estrutura que esteja saudável, seja ela principalmente, por exemplo, óssea. Se um osso estiver bem, a amplitude do movimento que ele vai realizar, a função desse mesmo osso será preservada. Outra lei da osteopatia é unidade do corpo. Nós, quando realizamos uma consulta tanto da osteopatia como da osteopatia pediátrica, fazemos uma avaliação global do corpo da criança. Não vamos só ver ossos, vamos ver vísceras, vamos ver crânio, vamos ver fáscias, e todas essas estruturas se relacionam. Todas elas têm o seu papel, não há um elemento isolado a trabalhar e esse elemento a coordenar todo o resto. Não, tudo se relaciona, tudo interfere com o outro, e é necessário que numa avaliação, numa consulta de osteopatia, isso seja bem claro. Portanto, temos que ter isso em conta. O nosso último ponto será a capacidade que o nosso corpo tem de se autocurar. Nos tratamentos de osteopatia, e agora aqui, muito importante, principalmente no caso da osteopatia pediátrica, nós só vamos ser um suporte, vamos ter uma ajuda
para que o corpo daquele bebê, daquela criança, possa crescer de forma saudável. Portanto, a osteopatia pediátrica é exatamente isso, é a osteopatia no seu todo, com técnicas aplicadas e ajustadas à população mais pequenina. Sim, porque lá está, os bebés não são adultos em ponto pequeno. Há pessoas que têm há pessoas que pensam que o bebê é um adulto em ponto pequeno e não é, tem as suas necessidades especiais. Então, de forma que eu percebi, basicamente, o que a osteopatia faz é procurar um pouco a base do problema, vendo o corpo como um todo. Aqui, os bebés, se calhar, não vê só os sintomas que os bebés estão a evidenciar naquele momento, mas procurar o que é que pode estar a causar aquele desequilíbrio na criança e que pode estar ali a criar algum mal-estar no próprio bebê, é isso? Exatamente. Nós não nos vamos focar só sobre um sintoma. Vamos dar um exemplo. Um bebê que bolse, por exemplo, que acaba por bolsar muito. Isso é um sinal para nós. Nós vemos o bebê a bolsar, mas a causa desse bolsar pode estar numa estrutura que não tem nada a ver nem com o estômago, nem com o esófago, pode ser uma estrutura que não tem nada a ver com isso. Portanto, a nossa avaliação será sempre global, não vamos só ver aquilo que trouxe o bebê à consulta, porque aquilo que trouxe o bebê à consulta pode não ser a causa, pode ser a consequência de... Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, respondeste também à minha questão. Pegando agora um pouco no bolsar, para além do bolsar, que outros motivos ou que outros sintomas têm os bebés para virem à consulta da osteopatia pediátrica? O que é que são os mais comuns de aparecer em consulta? É assim, o mais comum são bebés que já têm patologias e as mais recorrentes são o bolsar, são as cólicas, as infernais cólicas, bebés que não consigam evacuar, dificuldades com o sono, torcicolos são as grandes procuras. No entanto, isso não está a modificar, já consigo apanhar cada vez mais pais que recorrem à consulta por uma questão de prevenção, que chegam à clínica e eu pergunto então o que é que vos traz cá e a resposta é, portanto, queremos saber se está tudo bem com o nosso bebê. Isso é a forma correta, isso é a forma como as consultas deviam todas iniciar. Era importante ter uma consulta de osteopatia pediátrica logo à nascença, uma avaliação muito precoce. Para quê? Para que não se instalem logo algumas patologias. Há patologias que se instalam e que se poderiam perfeitamente evitar. Por exemplo, vou dar já um exemplo. Por exemplo, um bebê que tenha uma alteração de rotação a nível do pescoço, por exemplo, e que incline ligeiramente a cabeça para um dos lados, a abertura da boca vai estar, por exemplo, alterada, não é? Por exemplo, vai estar alterada e ter dificuldades em amamentar. A criança pode ter dificuldades em mamar, a mãe ter dificuldades em amamentar, e todas as complicações inerentes a uma má pega, como é o caso de mastites, algum tipo de fissura, cólicas, mesmo cólicas, como um bebê que tem uma má pega a nível da mama vai engolir também mais ar. Tudo isso poderia ter sido evitado se, numa fase inicial, se tivesse recorrido a uma consulta de osteopatia pediátrica, onde isso era avaliado e era tratado. Ou seja, logo, qual é que é o ponto, a partir do momento em que há o nascimento da criança, em que os pais devem recorrer? Há ali algum período temporal que aconselhos? A consulta deveria ser realizada logo à nascença. E
Porquê? Porque é à nascença que se consegue perceber o que está a acontecer. Se a criança já veio com algum tipo de alteração, se a posição dentro da barriga provocou algum tipo de lesão, pronto, e seria à nascença que essas consultas maioritariamente deveriam ser realizadas. Mas pronto, em Portugal ainda não há ainda essa autorização de um osteopata estar presente num hospital, ainda nos hospitais públicos ainda não existem osteopatas a trabalhar e a fazerem essas avaliações, mas eu acredito que vamos caminhar nesse sentido. Pegando aí um pouco o que estás a falar, estavas-te a referir em que em Portugal ainda não há essa aceitação, quer dizer que lá fora, em alguns países, já acontece dos osteopatas estarem logo presentes logo desde o momento do parto? Sim, principalmente em França. Em França os pais são encaminhados, aconselhados a que a criança seja avaliada por um osteopata. Não é obrigatório, em alguns locais não estamos a falar de uma obrigação, de uma imposição, mas são aconselhados a recorrerem a uma consulta de osteopatia pediátrica logo dentro da maternidade. E principalmente quando estamos a falar de prematuros. Eles insistem e obrigam quase a terem uma consulta de osteopatia pediátrica no caso de prematuros. Um prematuro é um bebê que nasceu antes do tempo, onde a função do seu organismo é assim um bocadinho mais lenta, vamos chamar assim um bocadinho mais, olha, prematura, não é? Portanto, funciona tudo com maior dificuldade, vai haver um conjunto de patologias que se podem evitar com a consulta de osteopatia pediátrica. Por exemplo, eles têm muita dificuldade em ganhar peso e através da realização de técnicas onde retiramos tensões a nível, por exemplo, da cervical, vamos melhorar a função de um nervo muito importante, que é o nervo vago. O nervo vago vai acalmar o sistema digestivo e permitir assim um melhor desenvolvimento, maturação do nosso bebê prematuro. E essa intervenção que é feita lá fora começa ainda mesmo dentro do hospital, quando eles estão nas incubadoras? Sim. No serviço de neonatologia? Sim, em França, já dentro do hospital, há essa intervenção. Em Portugal ainda não, mas é que foi como eu disse há pouco, acredito que vamos caminhar para isso. Eu estava a perguntar isso porque, por exemplo, um dos medos que os pais têm é o facto de, no caso dos prematuros, eles serem muito, muito pequenininhos e estarem a colocá-los numa situação de tratamento e terem alguns receios. Mas a partir do momento em que, lá está, são técnicas, como referiste há pouco, suaves, terá benefício, quanto mais precoce a intervenção, mais benefício trará para a criança. Não sei se quer deixar uma mensagem também aos pais, para deixar os pais um pouco descansados, e que tipo de receios é que normalmente costumas encontrar assim nos pais que vêm às tuas consultas, do facto de estarem a trazer um bebê a um osteopata, que às vezes as pessoas associam a osteopatia lá está às manipulações violentas, que também não é a verdade, mas é a imagem que as pessoas têm um pouco esse receio de ver o osteopata a manipular um bebê, que provavelmente não é bem esse o tratamento que é feito no caso de uma criança. Pronto, vários pontos. Primeiro, no caso específico de prematuros, já há estudos científicos que vêm comprovar que a intervenção precoce com um osteopata, mesmo em contexto de hospital, estamos a falar dentro do hospital, diminui o tempo de internamento do bebê. Portanto, a osteopatia faz bem ao prematuro. E isso está comprovado. Há artigos científicos que demonstraram isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós, a nível intrauterino, crescemos com pressões intermitentes. Nós, dentro da barriga,
não estamos parados dentro da barriga da mãe, estáticos, não somos estátuas dentro da barriga das mães. Não é isso que acontece. Nós crescemos com movimento e com pressões intermitentes. Essas pressões intermitentes e esse toque é similar ao toque do osteopata. Nós trabalhamos com os bebês pequeninos com uma pressão muito similar àquela que eles vão encontrar dentro da barriga. Portanto, pais, não tenham medo, nós estamos a ajudar, somos super suaves. Posso vos dizer que muitos pais que recorrem às minhas consultas ficam admirados do bebê ficar tão relaxado, o bebê dormir enquanto se está a fazer as técnicas. O bebê está a mamar muitas vezes quando eu estou a aplicar técnicas a nível do crânio. Portanto, é super suave, não há que ter medo, são técnicas comprovadas, são técnicas seguras, técnicas suaves e indolores. Os bebés dormem, os bebés mamam, enquanto está a realizar um tratamento de osteopatia pediátrica. É como eu disse, o princípio é o mesmo. Quando eu digo princípio é o mesmo da osteopatia convencional, é no sentido de análise de alguns movimentos, acaba por ser igual em alguns pontos. Agora, noutros não, porque o bebê tem a sua história, tem órgãos que ainda estão imaturos, que vão crescer e têm que ser avaliado de forma diferente, porque também se movem de forma diferente, porque são pequenos, simplesmente. Portanto, pais, não tenham medo. Essa imagem do bebê a dormir ou mamar com tranquilo durante as sessões de osteopatia, acho que já transmite bem aos pais uma mensagem de como, lá está, não precisam de ter medo e podem confiar nos profissionais que estão ali para dar uma melhor qualidade de vida e de crescimento à criança no futuro. Pegando um pouco nisso, qual é que é, se tivesse de descrever, qual é que é o principal ponto de influência que a intervenção da osteopatia de uma forma precoce e ao longo de todo o crescimento da criança pode ter ao nível do seu desenvolvimento? Eu gosto de responder a esta questão fazendo uma comparação com uma planta. Nós não somos plantas, nós não somos uma árvore, mas para os pais terem uma visão, primeiro, estrutural. Não estamos a falar só de estrutura. Quando eu digo estrutural, estamos a falar de ossos e músculos só, que é uma forma mais simples de se ver o que se faz a nível da osteopatia pediátrica. Não é só isso. Mas, para simplificar e para se perceber o que daqui advém, vou estabelecer esta comparação. Quando uma planta começa o seu crescimento, quando uma árvore está a crescer, o cuidador fica atento, vai visualizando e caso a planta comece a inclinar para um dos lados, coloca uma vareta, amarra, para quê? Para orientar o seu crescimento. O osteopata pediátrico é um pouco isso. O que é que eu vos posso dizer? Por exemplo, disse que cada criança cresce ao seu ritmo, cada criança anda quando deve andar, isso tudo é verdade. As crianças têm o seu tempo de maturação, têm o seu tempo de aprendizagem, cada criança é uma criança. No entanto, este processo de crescimento e essas pequenas nuances, por vezes vão-nos deixando sinais. Por exemplo, uma criança que está a gatinhar e que põe uma perna sempre por baixo do rabo, sempre uma perna sempre por baixo do rabo. Isso está-nos a indicar que essa anca, em termos de amplitude de movimento, isto é, a forma como ela se move, não se poderá estar a mover como deve de ser. O osteopata pediátrico avalia, trata e orienta, caso veja que estamos a falar de uma alteração severa, que implica algum tipo de cirurgia, etc., vai orientar para a ortopedia.
Nós não temos problemas quanto a isso. Nós não somos Deus, não tratamos tudo. Agora, pequenos desvios, lá está, por exemplo, este caso, uma bebé está a gatinhar, coloca constantemente uma pernoca por baixo do rabo. Isto está-nos a dizer que aquela anca está com alguma dificuldade em termos de amplitude do movimento. Se eu trato naquele momento, se nós trabalhamos esta mecânica, no futuro, esta criança poderá não desenvolver patologia nem a nível da anca, nem a nível do joelho. É um pouco o que acontece numa planta. É igual, se uma planta de forma precoce for orientada, se colocar a varetazinha, se for controlando o seu crescimento, ela vai crescer de forma saudável. A criança é exatamente, o processo é exatamente o mesmo. Em relação ainda ao desenvolvimento da criança, nós sabemos que os pais, e bem, tomam muito por válida e decisiva as indicações dos pediatras. Como é que está a aceitação dos pediatras em relação à osteopatia pediátrica? Já começa a haver alguma abertura? Ainda estão muito reticentes? Por exemplo, em sintomas como o bolsário, nós ouvimos muito, por exemplo, os pediatras dizerem que o bolsário é normal. É normal, há coisas que se calhar que até da parte médica vem informação um pouco contrária àquilo que nós ouvimos depois na área da osteopatia pediátrica. Como é que é a relação entre os osteopatas pediátricos e os pediatras das crianças? Bem, eu acabo por receber bebês que têm mesmo indicação para realizar tratamentos de osteopatia pediátrica. Portanto, existem já um conjunto de pediatras, sensíveis a esta temática, que sabem o que é osteopatia pediátrica e que recomendam. Estamos a falar de pediatras que ou porque foram vendo que nós conseguíamos resultados sem recorrer à medicação, ou então temos pediatras que pesquisaram, fizeram a sua pesquisa e que até vão ver uma ou outra formação e que acabam por conhecer o que é osteopatia e que é a osteopatia pediátrica e que acabam por recomendar, mas ainda existem, é verdade, pediatras que não acreditam na osteopatia pediátrica. Mas eu acredito que seja muito disto, muito desconhecimento, não que exista, porque eles sabem que a osteopatia pediátrica existe, mas que realmente pode ser benéfica para aquelas crianças. E pronto, e outra das razões é se calhar tiveram más experiências, se calhar tiveram bebés que foram acompanhados por pessoas que se diziam com formação e que pronto, não têm assim tanta formação quanto isso e acabamos por descredibilizar um bocadinho o que é a osteopatia pediátrica. Quanto ao bolsar, estavas-me a perguntar relativamente ao bolsar. O bolsar eu só considero normal quando estamos a falar num prematuro. O prematuro realmente tem um sistema imaturo. Este conceito de normalidade da criança bolsar, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porquê? Porque o que é uma normalidade? Uma normalidade é quando a maioria dos bebés apresentam a maioria dos bebés bolsam. E não é isso que acontece, Há bebés que não bolsam. Eu sou mãe de 2 filhas e elas posso afirmar que elas bolsaram uma 5 vezes e a outra 5 vezes ao longo de toda a vida delas, do 0 aos 2 anos, não foi mais que isso.
Portanto, há aí qualquer coisa que não está bem. Se fosse normal, todos bolsavam, e nem todos bolsam, portanto, vamos ter que averiguar. E atenção, que muitas vezes esse bolsar, quando o bolsar principalmente é em jato, pode ser sinal de alergia, de alergias ou de intolerâncias à lactose. Portanto, é um caso sério. E quando se dizem, olha, o seu filho bolsa, olha, é normal, é imaturidade. Vamos esperar até aos 3, 4 meses. E durante os 3, 4 meses, os pais andam aflitos, o bebê anda constantemente molhado, o bebê não ganha peso, os pais estão sempre a olhar para a balança. Se o bebê estiver a amamentar, vão começar a pensar que é do leite, porque o leite não está a fazer crescer, e vamos então introduzir leite adaptado, o que ainda é pior. O que ainda é pior nesses casos, nos casos de intolerância e alergia, acaba por ser ainda pior. Portanto, não, o bolsar uma vez por outra e que não esteja a implicar nem mal-estar no bebê, que não implique uma má evolução ponderal do bebê, que não implique os pais estarem preocupados com isso e que a quantidade seja muito pequena, vamos considerar normal. Tudo o resto, não. Se o bebê chora, se o bebê se estica, se o bebê, quando os pais o vão a deitar, ele começa a chorar. Porquê? Porque nós, quando estamos mal dispostos, gostamos de estar numa posição vertical. Se eu estou mal disposta, se estou com azia, se me vou deitar, não quero. Coloco uma almofada e fico um bocadinho mais elevada. E o mesmo ocorre com os bebés. Portanto, cada situação, cada queixa do bebê tem um porquê. E os bebés têm sempre razão. Os bebés, o que não sabem é falar, eles não falam, eles dão-nos sinais e nós temos que interpretar. Portanto, é como as cólicas, é exatamente igual. Não faz sentido generalizarmos. É normal ter cólicas. Não é normal ter cólicas. Não é. Há bebés que choram dias a fio, horas a fio, vão dizer a esses pais que é normal. Não, há bebés que podem chorar um pouquinho, uma vez por outra. Os pais até acabam por nem saber muito bem o que é que foi aquilo. Agora, aqueles bebés choram sistematicamente, todos os dias, à noite, várias horas, que estão a sofrer, dizer a esses bebés e dizer a esses pais que é normal a criança ter cólicas e estar a sofrer. Não é normal, tem que ser avaliado. Há estruturas que podem estar em disfunção e que necessitam de tratamento. E o pediatra avalia e trata a origem do problema. Pois que os bebés, a única forma que eles têm de se expressar normalmente é chorar. Agora, se calhar, depois há diferentes tipos de choro e da mesma forma do comportamental do bebé que pode dar-vos alguma indicação do que é que poderá estar ali por detrás daquele problema e dar um sinal de alerta também aos pais. Porque alguns pais, para eles, chorar é tudo igual. Mesmo que o bebê esteja encolhido ou esticar-se, está a chorar. Por isso há uma coisa a de ser e pode dar assim alguns sinais de alerta que os pais podem distinguir, por exemplo, em relação a quando o bebê está a chorar para tentarem perceber o que é o quê. Sim, isso é o papel do osteopata pediatra na consulta. E não só dos osteopatas, todos os profissionais de saúde que trabalham com saúde materno-infantil acabam por ter alguma formação na área e têm que alertar para isto. O choro do bebê, o bebê só chora, o bebê chora e depois tem outros movimentos que nos podem dar assim algumas indicações. No caso de cólicas, o bebê chora quando é dor de barriga, falamos de cólicas quando falamos de dor de barriga. O bebê comporta-se da mesma maneira que se comporta um adulto. Nós, quando nos dói a barriga, o que é que nós fazemos? Encolhemos. Portanto, um bebê com cólicas vai chorar de forma aguda, nós não vamos conseguir consolar porque dói, não é? Quando estamos perante carências emocionais, porque os bebés também têm carências emocionais, eles viveram 9 meses numa barriga onde tinham contacto constante com a mãe,
onde estava quentinho, estava sempre à mesma temperatura, não havia nada que o magoasse, estavam confortáveis, eles também podem ter necessidades simplesmente de afeto. Quando são necessidades emocionais, os pais pegam ao colo e o bebê calma-se. Quando é uma cólica, estamos a falar de um choro agudo, eles contorcem-se e encolhem-se sobre a barriga, todo o corpo fica rígido, a barriga fica dura, vão libertando uns pus, não é? Uns puns, de vez em quando, e normalmente uma vez que depois de evacuar, acalmam. Quando, por exemplo, temos um bebê que chora e que arranha imenso a cara, está constantemente a arranhar, chora e arranha. São bebés que provavelmente tiveram partos difíceis. São bebés que lhes dói a cabeça, provavelmente. Só que eles não dizem, olha, dói-me a cabeça. Não. O bebê chora. Os pais têm de aprender a ler o que está por detrás do choro. Por exemplo, um bebê que bolsa pode chorar. Porquê? Porque está com azia, porque está com dor de estômago, porque está mal disposto. E esses bebés fazem o quê? Esticam-se. São bebés que gostam de estar no colo, são bebés que gostam de mamar mais frequentemente, estão constantemente a pedir a mama. Para quê? Para limpar aquele sabor amargo que lhe vem à boca. E atenção, o bolsar pode bolsar é sair leite pela boca, mas há bebés que não chega a sair leite, eles fazem umas caretas, estão assim a mastigar algo azedo. E são bebés que também têm algum tipo de refluxo e que podem chorar porque simplesmente lhe vem um gosto desagradável à boca. Pronto. Esses bebés que bolsam, são bebés que quando vamos deitar, eles acordam, eles estão a dormir e nós vamos a deitá-los muito devagarinho, eles acordam e começam a chorar porque simplesmente a posição deitado, barriga para cima, é desconfortável. E pronto, estas são as grandes problemáticas. Esqueci-me de referir uma consulta frequente também no mundo da osteopatia pediátrica, na consulta, que são as plagiocefalias, que são as malformações a nível do crânio. Não são malformações, são alterações da forma da cabeça. A cabeça deixa de ser redondinha para ter assim, uma forma trapezoidal. Pronto, isso também até se calhar são esses casos assim mais visíveis quando o bebê não parece aquele bebê Cerelac, digamos, que os pais se calhar também lhes salta mais à vista e procuram ajuda da osteopatia pediátrica, até se calhar às vezes mais do que quando elas estão com cólicas ou bolsar, por estar muito interiorizado ainda essa sensação de ser normal. Agora, quando o bebê tem uma cabeça se calhar inclinada ou que não é bem uma cabeça redondinha, se calhar os pais saltam-lhes mais à vista e recorrem mais ao vosso serviço. Exatamente, porque o que é que acontece? A cabeça trapezoidal, a plagiocefalial, que se vê e que toda a gente chama a atenção aos pais. Já viste, o teu filho tem a cabeça assim de uma forma um bocadinho estranha. Para terem uma ideia, eu apanhei uns pais que recorreram a uma consulta, foram às urgências por causa da cabeça do bebê, porque simplesmente foram ao médico, clínica geral, e a forma do crânio do bebê era estava de tal forma alterada que eles suspeitaram de alguma patologia mais grave, pegaram no bebê e levaram-no ao hospital. Porquê? Porque são alterações visíveis, enquanto que o chorar, a cólica, etc., há uma certa tendência às pessoas acharem que é normal. Uma cabeça de um bebê com essa configuração já deixa de ter essa forma de se ver. Portanto, já ninguém considera normal uma criança ter uma zona da cabeça totalmente aplanada. Então aí sim, fazem pesquisas na internet,
ou por orientação pediátrica, ou então mesmo sozinhos, não é? Livre, espontânea vontade, os pais vêm e recorrem então à nossa consulta. Em relação ainda dentro da área da osteopatia pediátrica, ou melhor, nós dentro da pediatria sabemos que a pediatria vai até aos 18 anos, por norma. A osteopatia pediátrica acompanha também até aos 18 anos, ou qual é que é o ponto em que passa quase de ser da osteopatia pediátrica para a osteopatia, digamos, juvenil ou de adulto? Ou seja, em que a abordagem já começa a ser diferente. Bem, é assim, realmente a nível de ossificação cranial, nós trabalhamos muito crânio e as estruturas cranianas, as mais importantes, fecham-se até aos 2 anos de idade da criança. Portanto, até aos 2 anos vamos ter uma consulta de osteopatia pediátrica pura e dura. A partir dessa idade, a criança já se senta, já podemos começar a entrar com alguma técnica mais parecida com o adulto. No entanto, continua a ser uma criança, principalmente até à idade do primeiro período menstrual, pronto. E a partir daí, quando as hormonas realmente já estão estabilizadas, que vai variando de criança para criança, acabam por ficar muito... O tratamento fica muito similar a um tratamento de adulto. Portanto, temos estas grandes idades. Os 2 anos, até aos 2 anos, a consulta é muito específica. A partir daí, conseguimos começar a introduzir técnicas mais parecidas com técnicas que se realizam no adulto. No entanto, com esta atenção, porque há estruturas que ainda não acabaram a sua maturação. O crânio, as estruturas do crânio já estão mais fechadas, mas o crânio continua a expandir e permite-nos ainda a flexibilidade para se trabalhar. Ou seja, a partir de um certo momento do desenvolvimento da criança, acaba por ser quase um acompanhamento também do seu desenvolvimento e do seu crescimento para que ele seja o mais correto e natural possível, não havendo aquelas alterações depois no futuro, a nível postural, que se evidencia mais. Vamos lá ver, nós temos dentro da osteopatia, nós temos técnicas estruturais, temos técnicas diretas e vamos ter técnicas funcionais. Dentro destas técnicas funcionais são técnicas que vão estimular a função do organismo, que mesmo nós em adultos podemos beneficiar delas. Isto é, se eu trabalhar, por exemplo, um órgão com técnicas funcionais, isto é, técnicas que simulam a função, o movimento que aquela estrutura realiza, não é bem este o termo, mas é para vocês perceberem, eu vou melhorar a sua função. Portanto, sim, a osteopatia pediátrica numa primeira fase é muito estrutural, nós conseguimos mudanças estruturais no bebê, por exemplo, numa plagiocefalia, temos resultados espetaculares. Estamos a falar de estrutura mesmo, estamos a falar de algo visível, não é? A partir daí, mais para a frente, podemos começar a ter também técnicas mais funcionais, que vão a favor da função, vamos melhorar a função do organismo. E, normalmente, quais é que são as principais consequências a nível de desenvolvimento da criança, caso alguns desse tipo de casos, por exemplo, a plagiocefalia, alguns torcicólogos logo de nascença, uma alteração de orientação ou do crescimento da perna ou do pé, quais é que são as principais consequências que se pode trazer para a criança a médio e longo prazo? Nós temos que ver que a criança é um ser inteligente e o corpo da criança vai se adaptar a essas alterações. E eu, quando digo adaptar, não estou a dizer que se vai corrigir ou que se vai autocurar. Há
há casos, por exemplo, quando falamos em plagiocefalias, estávamos a falar um bocadinho, quando estamos a falar de plagiocefalias posicionais, são plagiocefalias secundárias, são plagiocefalias, alterações do crânio que apareceram após o nascimento e por uma posição inadequada do bebê, por exemplo, um bebê que dorme sempre com a cabeça virada para o mesmo lado, pode aplanar a cabeça desse mesmo lado. Não é pode, vai aplanar a cabeça desse mesmo lado. Se for algo que, vamos lá ver, os pais descuidaram-se, não é descuidaram-se, mas porque na criança é tudo muito rápido, não é descuidaram-se. Hoje está assim, daqui a uma semana já está de outra maneira. E os pais identificam um ligeiro aplanamento numa zona. Esse ligeiro aplanamento, muito pequeno, que surgiu depois do parto, só com o alívio da pressão naquele local pode ser suficiente para que depois o crânio se consiga curar. Vou colocar o curar entre aspas. Mas, quando estamos a falar, por exemplo, um torcicolo onde a criança está a inclinar a cabeça sempre ao mesmo lado, vai levar a quê? Vai levar a que um músculo, chamado esternocleidomastoideu, o músculo do pescoço, fique encurtado. Portanto, ele, em vez de ter um determinado comprimento, vai ficar mais pequeno, mais curto, um bocadinho. Se a criança tem a cabeça inclinada assim, quando for aprender a sentar-se, quando for sentar, o corpo dela primeiro vai ter maior dificuldade nesse processo. Porquê? Porque o controle da cabeça poderá não ocorrer tão rápido. Se eu tenho um músculo mais encurtado de um lado que do outro, facilmente vou ter maior dificuldade em controlar o meu pescoço, certo? Vou ter aí alguma dificuldade. Quando a criança se for sentar e depois quando se for pôr de pé, nós não podemos andar com a cabeça inclinada para um lado. Não dá. Porquê? Porque nós precisamos dos nossos olhos na horizontal. Então, o que é que a criança vai fazer? Vai inclinar, vai elevar o ombro, vai inclinar o tronco e os próprios olhos da criança, a musculatura do olho, vai se ajustar a essa posição. Portanto, é grave. Quando os pais identificam um bebê que tem a cabeça sempre inclinada para o mesmo lado, não pensem que isso vai passar. Por isso, pode, quando ele chegar aos 6 meses, passar despercebido, porque a criança faz este ajuste, em vez de ter a cabeça inclinada, vai fazer o quê? Vai inclinar o tronco para o outro lado, os pais ficam felizes porque olham para a criança, ela já não tem a cabeça inclinada e na verdade continua a ter. O que é que ela fez? Inclinou, por exemplo, o tronco para o outro lado para manter os olhos na horizontal. Isto pode levar a escolioses, pode levar a alterações visuais. Sim, porque um ajuste constante, uma tensão aumentada de alguns músculos do olho para manter essa posição vai levar a alterações oculares, sem sombra de dúvida. Pronto, nós no fundo somos uma pirâmide. Se alguma coisa estiver mal cá em cima, tudo o resto vai ter que compensar. E as compensações são feitas sempre à custa de desgaste ou de desgaste precoce de algumas estruturas, uma má função de algumas estruturas ou com dificuldade de função de algumas estruturas. Deve-se todas estas questões da infância, do bebê, devem ser muito bem avaliadas e devem ser tratadas, porque, na verdade, contrariamente ao que se diz, a maioria delas não passa, não é? Vamos ver como é que isto evolui. Não, isso é uma má opção. Quando se espera para ver o que vai acontecer, muitas vezes acontece o que não se quer. Ou então, quando se quer intervir, já é um bocadinho mais difícil. Ok. Estamos agora já a chegar ao fim aqui das
esclarecedora conversa sobre a osteopatia pediátrica. Não sei se queres deixar algum recado para os pais, alguma espécie de resumo do que tivemos aqui durante estes 40 minutos a conversar. Que mensagem é que queres deixar? Pronto, o que é que eu posso, tivemos a dar muita informação, o que é que eu posso recomendar aos pais? Pais, procurem sempre serem acompanhados por um bom osteopata pediátrico. Para quê? Para poder avaliar e orientar em todas estas questões que fomos falando. Segundo, tenham sempre um bom pediatra por perto. Qualquer dúvida, telefonar, ligar, consulta é fundamental. Eles vão orientar e vão prevenir patologias futuras. Terceiro, pais, não deixem o vosso bebê dormir muito tempo nas baby cots ou em posições assim um bocadinho estranhas. Todas essas estruturas demasiado rígidas e demasiado pouco adaptadas para que o bebê durma fazem com que o crânio e as estruturas do bebê sofram com isso, fiquem alteradas. Eu gosto sempre de recomendar também o baby wearing. Porquê? Porque permite aos pais terem o bebê numa posição confortável, conseguir acalmá-lo e é excelente para o desenvolvimento dos seus bebés. Pais, procurem sempre manter o vosso bebê de barriga para baixo supervisionado, isto é, cedo, precocemente, coloquem o vosso bebê de barriga para baixo de modo a descartar um bocadinho aquela pressão constante que eles têm a nível da cervical e promover o controle da cabeça, portanto, no fundo, acaba para ajudar ao desenvolvimento do bebê. Pais, deixem as vossas crianças descalças, deixem-nas explorar o vosso mundo, o seu mundo. Sempre que elas chorem, que elas estejam a chorar, deem-lhe ouvidos, mimem-nas, e se os bebés estiverem a chorar é porque têm uma razão para isso. Portanto, eles não sabem falar, mas dizem-vos que alguma coisa não está bem. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Patrícia, por ter estado connosco à conversa sobre este tema tão importante no desenvolvimento das crianças, que está um tema que cada vez vamos ouvir falar mais em Portugal, certamente, porque é da saúde dos nossos bebés e dos nossos futuros adultos que estamos a falar. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco. E para quem nos esteve a ouvir, fiquem connosco nos próximos episódios. Teremos outras conversas sobre outras especialidades, outros temas de interesse relacionados com a saúde e com a performance aqui na nossa página. Muito obrigado a todos e até breve.